Olá, galerinha! Tudo bem? Vamos lá. Hoje trago aqui no vídeo gravado um vídeo sobre o imperialismo. Nós fizemos um excelente debate na última quinta-feira no nosso vídeo ao vivo com o professor Paulo Santos, geógrafo, e discutimos temas muito importantes que voltarão a aparecer aqui nas aulas de história. Certo? E hoje eu vim fazer aqui uma síntese nesse vídeo com todos os elementos tratados. Porque como a aula ela teve um caráter mais de diálogo, bate-papo, entrevista, nós não conseguimos sintetizar alguns elementos, né, que são importantes para vocês, vestibulandos, tá? Então, o professor André vai mostrar aqui alguns slides na tela, né? E antes disso, nós vamos discutir o que a gente viu ali e a discussão que foi feita sobre o mapa da África antes e depois do imperialismo, né, da divisão da África, da partilha da África. A gente apresentou para vocês na live justamente esses mapas que estão aqui à direita do vídeo. Então, a gente tem aqui, ó, a partilha antes da partilha, olha quantas nações, quantos povos, né, existiam em África antes do século XIX, né, antes do neocolonialismo. E olha como que se transformou, né, a África pós a partilha, tá? Então você tem ali, a professora Paula colocou uma coisa interessante na última aula, que é a visão quase geométrica da África, né? Tá vendo? Esses cortes assim. É interessante que a geografia da África política, né, pós-imperialismo, ela se parece muito com o mapa dos Estados Unidos, né? Esses mapas com fronteiras totalmente artificiais, né? Fronteiras construídas pelos europeus para o domínio político. Então, ó, você tem aqui, ó, em azul, as terras dominadas pela França, em vermelho, as terras dominadas pela Inglaterra, tá? Nessa cor mais esverdeada, as terras dominadas pela Alemanha, nova potência que surge durante o século XIX, enfim, né? Lugares dominados por Portugal, Bélgica, Itália e Espanha, ou seja, a divisão da África pelos europeus. Então existia uma África antes da partilha muito mais rica em termos de etnias, culturas, e a gente tem que lembrar da problemática que a gente trouxe no último vídeo, né? Que foi justamente o quê? Lembrar para vocês que quando o europeu ele faz essa divisão política para o domínio, ele está usando uma técnica conhecida como dividir para reinar. Ou seja, o europeu ele sabe que nesses territórios vocês têm etnias ali, tribos, né? Representações cosmológicas, religiões totalmente diferentes. E quando você coloca, né, no mesmo espaço de um Estado-nação todas essas etnias, essas tribos, essas cosmogonias, normalmente você incita, a violência entre elas, tá? E o europeu levava em consideração isso, né? Justamente enquanto eles estão brigando, a gente está dominando seus territórios em busca de quê? Riquezas, mão de obra barata ou quase escrava, análoga à escravidão, e matérias-primas, né, que vão servir para o desencadeamento da segunda revolução industrial, tá? Então, durante o século XIX e o neocolonialismo, tá? O europeu ele leva em consideração essas técnicas do dividir para reinar, repertório que eles já tinham adquirido anteriormente, né, com a colonização do continente americano. Eles faziam a mesma coisa aqui no Brasil, na América Latina. Eles colocavam uma tribo contra a outra, se fazia parcerias com uma tribo, que era rival da outra, para exterminar os povos ameríndios ou indígenas, os povos autóctones do território americano, certo? Aqui em África eles fizeram a mesma coisa, né? Dando consequências terríveis, que são as continuações dessas guerras, essas perseguições políticas, étnicas, que ocorrem em África ainda hoje, em pleno século
XXI, tá? Então, conceitos, palavrinhas-chave aí para vocês terem, caindo alguma questão sobre imperialismo, tanto no Enem quanto na UERJ, nos vestibulares que vocês forem fazer, né? As palavras-chave são criação de fronteiras artificiais, né? Incitando rivalidades étnicas, tribais, né? Que existiam antes, tá? Da divisão, da partilha do continente africano. Beleza, gente? Então, visto isso, que é uma coisa muito importante, vamos ver, né, esse comparativo entre o colonialismo e o neocolonialismo. Isso é muito importante, gente. Isso costuma cair muito em provas específicas. Vocês que vão fazer carreiras aí para as áreas, né, cujo conhecimento específico seja as humanas, jornalismo, relações internacionais, cursos de direito, história, geografia, né? Que vocês vão fazer provas específicas de história e geografia. Vamos lá fazer essa comparação. Isso aqui é uma comparaçãozinha que sempre ocorre, né? Nós tivemos dois processos de colonização, né? Nós podemos dizer assim, que são diferentes, mas que têm nas potências europeias, nos países europeus, os países dominantes, né? As metrópoles, digamos assim, tá? O colonialismo, que é típico dos séculos 16, 17, né, eles têm como países mais poderosos, as potências dominantes, Portugal e Espanha, os países ibéricos, tá? Esses países, eles adotam práticas mercantilistas, certo? Aqui nós temos um capitalismo bem comercial, né, de tipo comercial, lá no 16. E o que são as práticas mercantilistas? Aquelas crenças, né, de que a balança comercial tem que estar sempre favorável, a crença no metalismo, no acúmulo de metais preciosos, metais, né, que foram conseguidos ali, a força, né, do domínio da colonização, tanto pela Espanha quanto Portugal, das terras americanas, tá? E ele vai do século XVI ao século XVIII, justamente com o advento da Revolução Industrial, né, gente? Área de atuação predominantemente no continente americano, que vai ser o continente dominado, né, que vão estar as colônias. Núcleos obtidos principalmente pelo controle do comércio e a ideia de monopólio comercial. Lembra daquela ideia do pacto colonial? A colônia só pode ter relações comerciais com a metrópole, né? A metrópole é que manda os quadros administrativos para as colônias. Lembremos aí das nossas aulas, né, quando os professores de história falam ali das capitanias hereditárias, desses modelos de colonização das terras, né, que partem do ponto de vista do monopólio comercial, tá? Da relação unívoca entre, né, a colônia e a metrópole, entre a metrópole e a colônia, tá? E unilateral, né, só tendo a metrópole como beneficiária desse sistema, tá? A exploração econômica não altera o modo de produção da colônia, tá? Muito pelo contrário, né? A exploração econômica, ela efetiva, né, todo um modelo político e econômico que vai incidir sobre a colônia, né? Lembrando a vocês, né, que a gente tem aquelas definições clássicas do pensamento social brasileiro de colônias de povoamento e colônias de exploração. E a América Latina, né, ela é configurada como essa área de colônias de exploração. Daí, né, uma das explicações para que nós venhamos a compreender por que os países da América Latina hoje eles, né, têm uma condição de desenvolvimento inferior, né, aos países de primeiro mundo que surgem, né, durante a segunda Revolução Industrial, né, o domínio europeu. Tá? Nós discutimos na aula passada e na aula retrasada ao vivo que justamente o G6, né, o grupo dos 6 países mais ricos do mundo, surge em meados do século XIX, configurando ali os poderes das potências tradicionais, a França e a Inglaterra, das novas potências, as potências emergentes que surgem, né, enquanto países no século XIX, como Itália e Alemanha, dos Estados Unidos, como país da América, né, que a princípio ele vai ter um domínio sobre seus vizinhos, sobretudo a América Latina, vai ser o quintal dos Estados Unidos no século XIX, depois ele vai efetivar
um domínio mundial a partir da Primeira Guerra Mundial, né? O domínio americano no mundo, o domínio dos Estados Unidos do mundo, começa justamente a partir de 1918, né? Então, nós temos 102 anos de domínio americano no mundo. E o domínio também do Japão, que vai passar por uma revolução ali técnica, né? E também social, tá? Deixando de lado aquele modelo mais medieval japonês para um Japão moderno, que está muito bem explorado no filme O Último dos Samurais, passando por um processo conhecido como Era Meiji. Tá? O neocolonialismo, por seu lado, tá? Ele vai ter ali o Estado dominado pelos monopólios capitalistas, apoiando o imperialismo. Então, o imperialismo ele é um projeto de poder das potências, né? Dessas 6 potências que eu falei para vocês, para conseguir nessas terras mão de obra barata ou análoga à escravidão e a matéria-prima para seus parques industriais emergentes, tá? Os países tradicionais, que eu acabei de falar para vocês, as potências tradicionais são Inglaterra e França, tá? Do final do século XIX ao período posterior à Segunda Guerra Mundial, então você tem praticamente ali 70 anos, né, de neocolonialismo. E por que ele vai durar até ao final da Segunda Guerra Mundial? Lembrando vocês que a independência dos países africanos e alguns asiáticos, ela se dá nos anos de 1960 e 1970, né, do século XX. Então, é muito recente. Esses países são nações muito recentes. Né? Áreas de atuação, predominantemente na África e na Ásia. Lucros obtidos por investimentos de capital na colônia. Né? Então, os europeus eles vão exportar esse capital para poder, né, explorar essas colônias, tanto em África quanto em Ásia. Né? Para quê, gente? Eles usam esses capitais normalmente para construir ferrovias, portos, para o escoamento desses produtos, tá? E isso, claro, vai gerar um custo para as próprias colônias, né? Apesar da mensagem ali salvaguardista, né? De salvação, a mensagem de uma suposta civilização que as metrópoles vão passar para as suas colônias, né? Os europeus eles vão criar uma ideologia ali de que estão civilizando esses países de África e Ásia para que eles possam entrar num processo de desenvolvimento ou um processo civilizacional. Logo, eles encaram os africanos e os asiáticos como povos inferiores, beleza? Bom, a exploração imperialista desenvolve o capitalismo na colônia, né? Então, o capitalismo ele vai se impor na colônia. Bom, a Inglaterra, como eu disse para vocês na última aula, ela é conhecida como o império em que o sol nunca se punha. Né? Por quê? A Inglaterra ela é uma potência global. Né? No século XIX, ela tem colônias em diversas partes do globo. Né? Lembrando a vocês que ainda no século XIX, o Canadá pertencia à Inglaterra, a África do Sul, a Índia, algumas províncias da China, a Austrália, né? Então ela era uma potência global, ela estava em todas as partes do mundo. Então sempre haveria sol, sempre seria dia no Império Inglês. Né? Nós temos aqui um povo representando a Inglaterra, né? O rei inglês, e nós temos aqui o Egito, a Índia, o Canadá, né? os domínios do Império Inglês. Beleza? Então vamos lá. O imperialismo inglês se baseava em quê? Né? Bom, ele tinha áreas de dominação estratégicas, geopolíticas. Por exemplo, o Egito é uma área de dominação muito importante para a Inglaterra. Por quê? Porque o Egito é aquela região, gente, de passagem, né, entre a África, entre o continente europeu e entre a Ásia. E ali, nessa região do Egito, né, sobretudo no canal de Suez, você tem acesso aos mercados de petróleo, que até hoje é uma matéria-prima fundamental para o desenvolvimento capitalista global. Né? Até hoje nós temos guerras por petróleo, o petróleo que é conhecido aí como o ouro negro, né? O petróleo como a nossa principal fonte, principal matriz energética do mundo ocidental, das potências ocidentais, tá?
Então, essa região ali, essa região do Egito, é uma região importante, assim como a África do Sul é uma região importante, né? Devido aos minérios, né? Aos diamantes. Tem um filme também muito legal chamado Diamantes de Sangue, que é com Brad Pitt, que é muito bacana, que fala sobre esse momento na África do Sul, tá? Nós temos a Nova Zelândia, lá no extremo do Novo Mundo, e a Índia, né? Que é a mais importante possessão inglesa, que está ligada aos tecidos. Eu comecei a explicar isso para vocês, né? E acabei não explicando totalmente. O que acontecia, né? Até o século XIX, né? E sobretudo até o princípio do século XIX, os tecidos, né, eles eram feitos com seda. Eles eram feitos, sobretudo, né, eles eram manufaturados na Índia. A seda que vinha pela Rota da Seda, né, perpassando ali todo o continente asiático, e a Índia é que exportava esses produtos. Então, a Índia, gente, ela sempre teve uma relação de balança comercial favorável para com o Ocidente, seja para com os primeiros, né, europeus a chegarem lá, como os portugueses no século XVI, seja como com a Inglaterra, para com a Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha um déficit econômico para com a Índia. Então, quando a Inglaterra ela passa pelo seu processo de primeira revolução industrial, o que vai acontecer? Quais são os primeiros maquinários que vão fazer a revolução industrial? Né? É o maquinário da indústria têxtil, né? da indústria de produção de tecido. Tá? E esse tecido ele vai ser produzido majoritariamente em algodão. E quando a Inglaterra começa a produzir maciçamente, né, tecidos em algodão, ela vai rivalizar com a Índia, né, na produção de tecido. E ela vai fazer essa inversão. A Índia sempre teve uma relação, né, economicamente preponderante para com a Europa, e a partir do momento da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra vai passar a ser a maior produtora de tecidos do mundo e impor essa produção na Índia. Na verdade, quando os ingleses ocupam a Índia, né, eles estão impondo seu modelo econômico de produção de tecidos de algodão sobre o tecido de seda, né, e impondo ali um domínio econômico. Tá? O auge do domínio do Império Inglês é conhecido como Era Vitoriana, né, a famosa Rainha Vitória. Né? E a Inglaterra ela vai exercer um domínio chamado a Paz Britânica. Ela vai dar predominância às relações econômicas sobre as relações políticas. Né? Para passar uma ideia, só para passar, tá, gente? Que não foi nada assim. Para passar uma ideia de um domínio harmônico, de paz, tá? Em que essas rivalidades não prejudiquem, né, a sua prosperidade econômica, né, com os lucros comerciais. Tá? Todos esses pensamentos da paz britânica, né, gente, eles estão, como eu já falei para vocês, sintetizados na ideia do liberalismo. Né? O que o liberalismo ele se preocupa? Né? Para você ter uma prosperidade econômica, gerando lucros, né? Você precisa ter relações internacionais baseadas na paz. A guerra, né, ela prejudica o comércio, como já dizia o próprio Adam Smith. Tá? Então, a Inglaterra ela vai passar internacionalmente como esse país que vai defender uma paz para que os interesses econômicos não sejam prejudicados. Tá? A partir da expansão do Império Britânico no estrangeiro, bem como o auge e a consolidação da Revolução Industrial e o surgimento de novas invenções. Né? O domínio inglês ele se configura justamente no auge, né, da segunda Revolução Industrial, em meados do século XIX. As estratégias de colonização dos ingleses, às vezes usando a força, na maior parte dos casos a dominação se dava pela violência, tá? Isso a gente não pode negar. Tá? E na Índia, né, eles vão incentivar aquela divisão de castas, eles vão incentivar isso, né,
até porque enfraquece o povo indiano, né, a nação indiana. A mão de obra, né, predominantemente nativa, porque a mão de obra, a gente já falou aqui, ela é análoga à escravidão, ela é mais barata, tá? Usada na agricultura e em obras de infraestrutura, como as famosas construções de ferrovias, né, que já falei aqui para vocês. A administração, os ingleses, por vezes, recorriam às lideranças locais, aproveitando as disputas internas, a ideia de disputa interna, né? E as estruturas de poder já existentes. A tática, que eu já falei aqui para vocês, da famosa tática do dividir para reinar, tá? Então, é uma tática aí muito importante quando a gente pensa nessas políticas do imperialismo. Os conflitos, né, imperialistas, a Conferência de Berlim, a famosa Conferência de Berlim, olha que interessante, né? Você tem uma conferência, a Alemanha é um país formado praticamente em 1871. 15 anos antes aqui da Conferência de Berlim, né? 14 anos antes da Conferência de Berlim. Já em 1884 para 1885, olha como que a Alemanha já está poderosa, gente, como que ela já está dando as cartas, né? É feita uma Conferência de Berlim que vai ratificar, né? Que vai enfatizar, né? A divisão dos continentes africanos e asiáticos entre as potências europeias. Então, você tem a presença de 14 países europeus, além dos Estados Unidos e Rússia, estabeleceram princípios reguladores para a divisão da África entre as grandes potências. Eles dividem, gente, como se fosse uma pizza, né? A África e a Ásia fosse uma pizza, e eles dividem, essa parte é sua, essa parte é minha, eu, como sou mais poderoso, tenho direito a uma azeitona, eu, como sou menos poderoso, só tenho direito a pizza de mussarela, né? Fazendo essa brincadeira, essa analogia, essa metáfora, para que vocês possam compreender, né, a bizarrice disso. Bom, as potências imperialistas partilharam a África, ignorando a diversidade étnica, cultural e a organização tribal, né? Muito pelo contrário, incentivando esses conflitos, tá? Então, essa Conferência de Berlim foi o encontro das potências europeias para oficializar a partilha da África. Partilha que ignorou a diversidade étnica e cultural e a organização tribal, como eu demonstrei aqui para vocês na análise dos mapas, logo no início da aula de hoje, tá? Bom, voltando lá para os nossos slides. Então, a gente tem aqui, ó, as consequências do neocolonialismo, né? Então, você tem a desestruturação de sistemas produtivos locais, aquelas economias locais, né, que se baseavam ali na agricultura local, né, numa vida com mais equilíbrio, né, com mais faunas, com a flora, né, com os biomas, né, você vai ter uma economia já mais não, predadora, né, predatória nesse sentido, né. Você vai, o neocolonialismo, né, o imperialismo, ele vai provocar fomes endêmicas e miséria crônica, né, até porque essa população, ela entra, né, como mão de obra barata e análoga à escravidão, tá? Então, por isso que você vai ter ali a fome, você vai ter uma desestruturação desses biomas, né? A África hoje, gente, isso aí aparecem questões muito importantes, né? Hoje a gente discute um conceito, que é um conceito muito importante, que é um conceito chamado de justiça ambiental, né? Vocês sabem que hoje isso aparece em várias revistas, em várias discussões, em sites, né? Hoje, esses lugares em África, muitos lugares em África são usados como lugares para lixo das potências ocidentais, lixos, por exemplo, como lixos de informática, lixos industriais, né? Os países ricos, eles não querem jogar os seus lixos nos seus territórios, porque existe uma justiça ambiental muito forte, né, nesses países ricos. Porém, eles vão jogar esses lixos nas terras de África e Ásia, né? Sobretudo em África. E isso, né, gera uma injustiça ambiental tremenda, porque normalmente os países ricos, as classes médias ricas desses países, elas consomem produtos, né, produtos de informática, né, televisão,
né? Esses lixos são jogados nos países africanos. Esses lixos vão determinar ali contaminação do solo, contaminação de pessoas e, enfim, destruição dos biomas desses lugares, né? Impactando ainda mais sobre a vida dessas pessoas. Fiquem de olho nessa questão. Essa questão é uma questão muito importante e, sobretudo, aparece nos vestibulares da UERJ, no Enem e no vestibular da PUC, tá? É muito importante que vocês fiquem de olho nessas questões, que podem aparecer também como questões de redação de vestibular, tá? Outra questão aqui importante, a submissão econômica das regiões dominadas. Desde então, os países africanos, os países asiáticos, eles são submetidos às potências europeias, né? E hoje eles são tratados, eu acho esse termo um eufemismo, né? Como países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Agora, o resultado do seu subdesenvolvimento e da sua fome, da sua miséria crônica, é resultado desse processo aí do século XIX do imperialismo, né? Que foi muito ruim, muito prejudicial a esses países, né? E hoje os europeus tratam eles como se fossem resultados de suas próprias práticas e não resultados de um processo de colonização e de imperialismo que os próprios europeus provocaram sobre a África, tá? Agravamento de conflitos regionais, desenvolvimento de nações industrializadas, né, sobretudo na Europa, e disputas imperialistas. Lembrando a vocês, gente, que uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, tá, é justamente o imperialismo. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra imperialista, né? É uma guerra por disputas em África e Ásia por parte das potências europeias, né? É interessante também, gente, como lembra o historiador Eric Hobsbawm, que o século XIX foi considerado pela historiografia como um século de paz, como um século de relativa paz. Por que ele é considerado como um século de relativa paz, né? Se a gente parar para pensar, cronologicamente, a gente organizar aqui a nossa cabecinha cronologicamente, né? A gente tem aqui, no fim das guerras napoleônicas, né? Ali em 1815, até o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, você tem praticamente 100 anos de paz. Você tem conflitos entre potências, sim. Você vai ter conflitos ali nas próprias colônias, né, em África e Ásia. Você vai ter ali a Guerra Franco-Prussiana, né, quando a Alemanha surge enquanto país e vai vencer, né, o principal exército continental, que é o exército francês, vai se configurar enquanto uma nação. Mas todas essas guerras vão ser guerras entre, no máximo, duas potências, né? E você não vai ter confrontos, né, entre várias potências, né? Confrontos, né, arranjos e confrontos que sejam ali, pelo menos, continentais, né? E você só vai ter esse confronto justamente em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então vai ser um século de relativa paz, porque as potências europeias, elas estão provocando suas guerras fora de seus domínios, né? Fora das metrópoles, né? Dos grandes centros industriais. Assim como isso também vai ser uma característica da Guerra Fria, né? O confronto entre as potências, né? União Soviética e Estados Unidos, não se dão entre elas diretamente, dá bem, né? Porque se desse, a gente não estaria aqui para ter essa aula, nem eu estaria gravando esse vídeo, né? Porque Estados Unidos e União Soviética produziram armas atômicas tremendas, né? Ao ponto de poderem destruir o planeta Terra cerca de 45 vezes, né? Mas, enfim, é muito importante que vocês percebam que essa paz, essa falsa paz, né, dentro do continente europeu, ela é propagada, né, falseada também, por uma ideia do desenvolvimento do próprio imperialismo, né? Então, sabendo que você precisa de matéria-prima e energia, né, para seus parques industriais, você não vai provocar guerra com os seus vizinhos, né, que são potências como você. Muito pelo contrário, você faz um acordo
que é o Acordo de Berlim, né, o Tratado de Berlim, e você vai dividir as possessões, as colônias entre vocês. Né? Você vai dar uma falsa ideia de paz. É claro que um queria matar o outro, né? É claro que um queria uma parte mais importante de domínio, tanto em África quanto em Ásia, mas relativamente produziu aí 100 anos de paz, uma falsa paz. Né? Lembrando também para vocês, como consequências muito importantes do imperialismo, né, que não deu tempo da gente discutir aqui, mas eu pretendo fazer essa discussão a posteriori, que é a formação do racismo, do pseudo-racismo, né, das teorias eugênicas durante o século XIX. Vocês têm ali Galton no século XIX, vocês têm ali o Conde de Gobineau no século XIX, criando teorias eugênicas que vão dizer, né, são teorias deterministas, que vão dizer, né, através de análises de fenótipos, ou seja, da cor de pele e traços também civilizacionais, que algumas raças, a ideia de raça, né, ela é enfatizada, sobretudo no século XIX. O século XIX é o século que vai colocar o conceito de raça como um conceito fundamental de discussão internacional dentro desse contexto do imperialismo. Né? Esse conceito de raça ele vai ganhar muita força para, né, determinar quais são os povos, nações civilizados ou incivilizados, ou que são mais sujeitos à civilização, ou que são menos sujeitos à civilização. E vai ajudar, né, a esses países europeus que criam esses conceitos, né, a dominar o mundo também ideologicamente. Né? De uma certa maneira, você vai justificar essas potências europeias, quando elas estão criando esses pensamentos, elas estão justificando seus domínios e o neocolonialismo ou o imperialismo, já que esses países, esses lugares são lugares, né, seriam lugares supostamente menos civilizados, supostamente certamente inferiores, né, no pensamento dos europeus. Então a gente pode dominar, a gente deve dominar, e você tem ali uma missão civilizatória, né, uma missão de domínio civilizatório, que você está dominando esses povos, porque você precisa levar a civilização até eles. Era isso que diziam os ingleses quando estavam dominando as Índias. Né? Ó, nós estamos aqui na Índia, né? Porque eles têm esses sistemas de casta, né? Que é uma coisa bizarra, que é uma coisa atrasada. Nós precisamos civilizar eles, mas ao mesmo tempo eles apoiam o sistema de castas, né, para dominar politicamente a Índia, e nós vamos trazer para eles a civilização, trazer o progresso, trazer as ferrovias, trazer os carros, né, trazer a eletricidade vai aparecer ali no século XIX, e todos os inventos tecnológicos que nós vamos ver surgir a partir do século XIX, como a fotografia, como o automóvel, como a luz elétrica, como os navios a vapor, como, né, as máquinas, né, que vão surgir a partir da extração do petróleo, né, com o próprio petróleo virando ali combustível, né? Enfim, esse domínio ele vai partir dessa lógica de que esses povos são incivilizados, eles são menores numa escala de evolução humana. Né? O evolucionismo social, o evolucionismo humano, ele pega ali o darwinismo, né? Ele vai pegar o darwinismo, Darwin que vai criar a sua teoria, ele enfatiza isso enquanto vivo, né? Quando ele percebe que isso está sendo usado politicamente para domínio entre nações e povos, ele vai enfatizar que a teoria dele, né, tem como base e tem como justificativa a biologia, né, o estudo dos animais, inclusive do homem enquanto animal, e não enquanto projeto político para a dominação de pessoas, né, e criação de supostas raças, né, que Darwin definitivamente não acreditava, tá, gente? O darwinismo social é uma forçação de barra para que você imponha, né, o domínio sobre outros povos, tá? Então eles vão aproveitar a teoria da biologia e adaptar essa teoria da biologia para o racismo. É muito feio, né? O racismo, na verdade, ele tem todo um traço, né, de suposto, ele passa, né, como uma discussão científica, né? Por isso que a gente chama ali
as teorias raciais de pseudociência, ou seja, falso ciência, no século XIX. Tá? Então, eles se utilizam dessa máscara, dessa maquiagem de ciência para dominar esses povos. Né? A gente tem ali coisas muito importantes acontecendo no século XIX, né, que vão enfatizar esse racismo, por exemplo, como as grandes exposições internacionais, né? Que cada país vai mandar ali o que representa a sua cultura, que representa a sua civilização. Então, por exemplo, os povos, as exposições internacionais, né, os povos industrializados, né, as potências europeias vão mandar máquinas, vão mandar os seus inventos, enquanto países, né, outros países vão mandar representantes humanos, como os índios, né, para mostrar o quanto eles são precários, antigos, atrasados. Né? Infelizmente, há um comprometimento também. Ali no século XIX, a gente viu o emergir de algumas ciências sociais, como a antropologia, por exemplo. Né? A psicologia também é usada nesse sentido, para mostrar, para caracterizar o que seriam os povos bárbaros, os povos atrasados, esses povos que deveriam ser dominados pelo progresso. Então, esse discurso do desenvolvimento, esse discurso do progresso, é um discurso totalmente racista, né, e que está conciliado com uma ideologia de dominação, essa ideologia de dominação do imperialismo. Gente, espero que esse vídeo tenha conseguido sintetizar as principais e as discussões mais históricas sobre o imperialismo do 19, né, que nós fizemos na última aula ao vivo, que foi uma aula riquíssima, né, uma aula que vai dar grandes frutos para futuras aulas, até porque nós vamos discutir imigração com vocês, nós vamos discutir processo de descolonização desses países, né, de África e de Ásia. Enfim, foi uma aula ao vivo que possibilitou que nós discutíssemos uma série de coisas muito importantes para que vocês, vestibulandos, possam enfrentar essas provas e que também possam entender a geopolítica mundial para além da prova. Né? É um conhecimento que você tem aí para o resto da sua vida nas áreas que vocês vão atuar futuramente, tá? Espero que esse vídeo tenha conseguido sintetizar, que a ideia é justamente assentar todas essas discussões que nós fizemos na última aula. Grande abraço do professor André, espero vocês quarta-feira na aula de língua portuguesa, às 19 horas, e espero vocês na aula de História, às 20h30 da próxima quinta-feira. Um grande abraço, tenham todos uma excelente semana, cuidem-se, cuidem dos seus. A pandemia não passou, apesar, né, da imagem aí pública que nós temos de pessoas se aglomerando e não respeitando o isolamento social. Enquanto a gente não respeita o isolamento social, infelizmente, o vírus vence. Um grande abraço, tenha uma excelente semana.